Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Nós estamos lendo um livro aqui bastante interessante, que é a História do Avivamento Azusa. Nós estamos no capítulo 3, ainda mais profundo. Esse é o vídeo parte 8. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21. Irmão Alex, beleza? Nós estamos dando continuidade na leitura aqui do livro. Vamos lá. Não estou dizendo que devemos falar em línguas continuamente. O batismo não é só falar em línguas. Pode ser viver nesse lugar de submissão e iluminação, e ainda só falar a própria língua. A Bíblia não foi escrita em línguas. Podemos certamente viver no Espírito todo o tempo, mas poucos os conseguem. O que profundidade há numa entrega total quando todo o egoísmo se vai? Ter consciência de nada saber, de nada possuir, a não ser o que o Espírito nos ensina e inspira, esse é o verdadeiro centro do poder do Eterno no ministério de um homem. E quando não sobra coisa alguma além da vida pura do Espírito, toda esperança ou sensação de capacidade natural desapareceu. Vivemos pelo seu sopro apenas. O vento impetuoso do dia de Pentecoste era o sopro do Eterno. Atos capítulo 2, verso 2. Que mais podemos dizer? A experiência pentecostal deve ser vivida para ser compreendida. Não pode ser explicada. Já tínhamos certamente uma medida dessa presença do Espírito em nós antes dessa experiência. A história testifica esse fato. A igreja tem vivido em estado anormal desde sua queda. Mas não podemos ter o batismo pentecostal sem a experiência que a igreja primitiva possuía. Os apóstolos a receberam de repente em sua plenitude, só pela fé simples e por meio de uma entrega total pode recebê-lo. É interessante isso aqui, pessoal, o que o irmão está dizendo, que de fato, pelo fato do decorrer da história, ao meu ver, historicamente, você lendo a história, você vê que num determinado momento da história, que os apóstolos morreram ali, foram perseguidos, tudo, e que vieram outras lideranças ali, se perderam muito, né, a essência ali da igreja primitiva. Por isso que na Reforma Protestante, bem depois, né, tem um movimento, né, tem um grupo que diz que aquilo que aconteceu com os apóstolos ali foi só naquele momento, com relação aos milagres, com relação àquelas manifestações todas. Né? Então você observa que acabou influenciando. Pelo fato de hoje não ter aqueles milagres tudo, que com certeza uma pessoa que tem uma vida transformada é um maior milagre, uma transformação de vida. Uma pessoa que estava no buraco, estava no fundo do poço e hoje é uma pessoa iluminada, né, uma pessoa transformada pelo Eterno. Isso é um maior milagre na vida de uma pessoa. Fora pessoas que são curadas por doenças, enfermidades assim, aleatórias, isso acontece. Mas eles dizem que aqueles milagres só aconteceram naquela época e hoje não acontece mais, né? Eu não concordo muito com essa ideia. E o irmão aqui está trazendo aqui o porquê de ter acabado, né, a experiência que os irmãos da igreja primitiva tinham
e a igreja nos dias atuais não tem mais. Vamos continuar. A razão humana encontra todo tipo de defeitos e tolices aparentes como desculpa para rejeitá-la. Falei em línguas possivelmente por 15 minutos na primeira ocasião, depois a inspiração imediata passou e desapareceu por algum tempo. Já falei outras vezes desde então, mas nunca tentei reproduzi-las. Esse ato deve acontecer sob a soberania do Eterno. Interessante aqui o que ele está dizendo. Esse ato tem que ser algo que vem do Eterno, né? Essa manifestação. E tem pessoas hoje que começam a produzir o som, né? Naturalmente. A pessoa está pregando ali, está louvando e daqui a pouco está produzindo sem a unção do Eterno. Isso aí acaba virando uma bagunça. Seria tolice e sacrilégio tentar imitá-las. A experiência deixou em mim a consciência de um estado pessoal de total abandono nas mãos do Senhor, uma sensação de cansaço perfeito dos meus trabalhos e da atividade mental. Deixou-me uma consciência de controle total do Eterno sobre mim e da sua presença em mim numa medida equivalente. Foi uma experiência muito profunda e temorosa. Beleza, pessoal? Vamos ficar até aqui. Depois nós vamos continuar com outro vídeo, mas é interessante. Isso aqui é uma experiência dele, uma experiência pessoal. Sobre a experiência que alguém tem, nós não podemos comentar. Tem várias experiências. Eu já falei isso, né? E para quem tem um conhecimento e não leva tudo para a espiritualidade, você entende que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, o Antigo Testamento também, são relatos de homens que tiveram experiência com o Eterno no passado, né? E ali são testemunhos, testemunho de Paulo, testemunho de Pedro, testemunho de vários outros personagens bíblicos que está relatado ali para nós. E você vê que muitas coisas que aconteceram naquela época se repetem no decorrer da história. Outras pessoas tiveram experiências semelhantes. Beleza? Então fique na paz e um abraço do irmão Alex.